Agora eu vou explicar sobre os arquivos Lei de Alteração Orçamentária e Alterações Orçamentárias. O primeiro, Lei de Alterações Orçamentárias, ele deve ser informado apenas pelo órgão Prefeitura Municipal. Os demais órgãos, então, encaminham esse arquivo em branco. O primeiro registro é onde vocês informam as leis autorizativas de crédito especial, crédito suplementar, remanejamento, transposição, transferência e alteração de fonte de recurso. Esse registro é para ser informado apenas as outras leis autorizativas, tá? Não é para informar LOA e LDO, tá? Os dados de lei orçamentária e LDO já foram informados lá no módulo Instrumentos de Planejamento. Se você tentar informar LOA e LDO aqui no registro 10, o SICOM não vai aceitar. O segundo registro é quando tem aquela autorização de alteração do percentual autorizado na LOA para suplementação. Então, às vezes, você autorizou lá 20% na LOA e vem uma lei posterior mudando esse percentual para 30% para suplementação. Vai ser informado no registro 20. O registro 30, que é o registro dos decretos de créditos adicionais, remanejamento, transposição, transferência e alterações de fonte de recurso, vocês informam os dados do decreto e da lei que autorizou esse decreto. Então, como eu falei anteriormente para vocês que a LOA não vai ser informada no registro 10, quando numa eventual abertura de crédito suplementar, utilizando o percentual autorizado na LOA, você informa o decreto e informa o número da lei orçamentária, a data da lei orçamentária no registro 30. Mas não tem que informar lá no registro 10 essa lei orçamentária novamente. Ela já foi cadastrada no módulo Instrumentos de Planejamento. As regras desse arquivo, então, é que ele só vai aceitar a remessa desse arquivo para o órgão Prefeitura Municipal. Se os demais órgãos tentarem fazer remessa desse arquivo, não será permitido o envio. A data da lei deve estar contida no mês de referência, portanto, observar essa regra, que a lei de autorização dessa alteração orçamentária, ela deve ser encaminhada no arquivo do mês em que ela foi editada. Isso pode ocorrer que a lei vai ser encaminhada no mês e o decreto em outro, não tem problema nenhum. Tá? Se a lei foi feita num mês e o decreto no outro, vocês mandam ele em meses diferentes, não tem nenhum problema. Se o tipo de decreto for decreto de crédito extraordinário, então não precisa informar número e data de lei de alteração e origem de recurso, porque o crédito extraordinário tem essa característica de não precisar de lei autorizativa, não precisa de origem de recurso. A próxima regra é que se for decreto ou ato de alteração de fonte de recurso, para esse exercício de 2012, nós vamos aceitar que o número e a data da lei de alteração não sejam preenchidos, tá? Se o município ainda não tiver a lei aprovada, autorizando a alteração de fonte de recurso, para esse ano a gente vai aceitar o decreto de alteração sem os campos número e data de lei de autorização. No registro dos decretos, verifica se a lei de alteração já foi cadastrada ou se corresponde à LOA ou à LDO que foi cadastrada no IP, tá? Sempre que você informar lá no registro dos decretos uma lei autorizativa, o SICOM vai verificar se você cadastrou essa lei lá no registro 10, naquele mês ou em meses anteriores, ou se ela se refere a uma lei que foi cadastrada no módulo Instrumentos de Planejamento. No caso, pode ser a lei orçamentária ou a LDO. O arquivo de alterações orçamentárias também só o órgão Prefeitura Municipal que encaminha. E aí ele encaminha com as alterações orçamentárias ocorridas em todos os órgãos, em todas as entidades daquele município, não só do órgão Prefeitura Municipal, de todos os órgãos e entidades, tá? Aqui vocês vão informar a classificação orçamentária da despesa. Lá no arquivo anterior de Lei de Alterações Orçamentárias, vocês informaram os dados das leis, dos decretos, qual a origem do recurso que foi utilizado. E aqui vocês vão mostrar, né, para o tribunal efetivamente quais as despesas foram alteradas, quais as despesas foram suplementadas, anuladas, remanejadas e vão demonstrar o crédito orçamentário completo. O número do decreto, dessa forma o SICOM vai fazer um vínculo, né, entre o decreto informado lá no registro 30 do arquivo LAU com as alterações orçamentárias informadas nesse arquivo. E informa ainda qual que é o tipo de alteração orçamentária, se foi um crédito suplementar, especial, remanejamento, transposição, conforme está lá na lista do layout. Em relação às regras, o decreto deve ter sido cadastrado no arquivo de leis de alterações orçamentárias daquele mês. Como eu falei para vocês, a lei de autorização pode ser encaminhada no mês e o decreto no outro, ok. Mas no mês que você informar o decreto, você tem que informar o arquivo de alteração orçamentária correspondente, tá? No mesmo mês. O somatório das alterações orçamentárias de cada decreto deve corresponder ao respectivo valor aberto informado no registro 30, né, dos decretos, ou seja, o SICOM vai fazer esse confronto entre o que você informou lá no registro dos decretos com o que você informou no alterações orçamentárias. Um exemplo,
Se lá no registro dos decretos foi informada uma suplementação no valor de R$1.000, utilizando para essa suplementação como fonte a anulação de recursos. Então, lá no registro de alterações orçamentárias correspondente, ele vai verificar se você informou os R$1.000 de suplementação e os R$1.000 de anulação, tá? Se não tiver fechando esse valor, ele vai barrar o envio do arquivo. Outra regra é que para alterações exclusivamente de fontes de recurso, você deve preencher o registro 11, que é onde informa a fonte que foi acrescida. Foi definido, então, que quando houver apenas alteração de fonte de recurso, mantendo todos os outros campos iguais, toda a classificação orçamentária igual, você vai preencher no registro 10 a fonte de recurso que está sendo reduzida e no registro 11 a fonte de recurso que está sendo acrescida. Para as demais alterações, que não sejam alteração de fonte de recurso, portanto, o registro 11 não deve ser informado. Essas, então, foram as regras e conteúdo dos arquivos de Lei de Alterações Orçamentárias e Alterações Orçamentárias.